No Moto Mais Pernambuco de hoje, saiba os cuidados que se deve ter com as motos elétricas. Adaptações na moto, o que pode e o que não pode. E ainda tem as manutenções preventivas para evitar falhas mecânicas. Ao contrário dos carros, as motos têm praticamente toda a parte mecânica aparente. Por isso, muita gente imagina que fazer a manutenção desses veículos seja mais fácil. De certa forma, é verdade, mas é preciso ficar atento, pois uma manutenção errada pode provocar acidentes. Uma dica para quem não sabe como apertar a corrente da sua moto: existem dois tipos de moto. As motos que têm os amortecedores central, que é de um único amortecedor, e o que tem dois amortecedores. No caso dessa moto aqui, ela tem um amortecedor central. Mas como é que eu sei a regulagem de folga? A regulagem de folga para corrente é para toda a moto. No momento que você pega a sua corrente e você com dois dedos, ela tem que ter uma folga justa e não pode bater no ponto da balança, que é no caso esse barulho aqui, ó. Ela não pode bater. Nenhuma moto. No caso dessa, teria que uma pessoa subir em cima dela e você fazer o tensionamento da corrente. No caso das motos que tem dois amortecedores, que é no caso da Fan e das Factor, não precisa ter ninguém em cima, você vai e aperta. Mas como é que eu sei a forma de apertar a corrente certa? Toda corrente, ela tem reguladores. Se a câmera chegar um pouquinho mais perto aqui, ela vai ver que dos dois lados o regulador é igual. No caso dessa daqui, ela está no nível 4. Então do outro lado eu tenho que deixar do mesmo jeito. Conforme eu vou apertando do lado de cá, eu tenho que apertar do outro lado para que não haja um desequilíbrio, para que não venha ter um desgaste prematuro da corrente e nem a moto ficar puxando na curva. Essa é a dica. Em casa você também pode checar o nível do óleo da moto, mas para isso existem algumas regras. Caso essa tarefa seja mal executada, pode te trazer algumas consequências. Uma coisa que é muito comum da gente que tem carro é sempre verificar o nível do óleo de manhã. Tira a vareta, passa uma estopa, olha, mas ninguém nunca olha o nível da moto. Não sei se é porque a turma não sabe como é que é ou acha que não é importante. Mas eu vou ensinar a forma certa de você verificar o nível do óleo da sua moto da forma correta. Aí vamos lá. Você com um alicate simples, você vai tirar aqui a sua vareta, que é como se fosse estampando uma tampa de uma garrafa. Você vai pegar um pedaço de estopa ou pano. Nunca pegue guardanapo nem nada de algodão. Limpou. Se você observar o nível do óleo, a varetinha aqui da moto, ela tem dois nívelzinhos. Tem esse médio aqui, essa travezinha, e esse cantinho aqui. Outras motos têm uma numeração ou tem tracinhos. A forma correta é: não rosqueia, encosta apenas na base da moto, deixando que ela fique reta, inclinando a moto até ela ficar na posição bem retinha. Aí você espera por alguns segundos, não precisa esperar 1 minuto, 5 minutos não. Feito isso, você desinclina a moto e levanta para cima. Assim vendo, ó, que o nível do óleo está no nível correto. Não pode estar abaixo da vareta e nem acima. E se você observar, o óleo dela está bem novinho. Quando você vê que o óleo está no nível, ele está mais escurinho do que isso, já está na hora de trocar. Uma dica, galera, para freios, para quem tem moto com freio a disco, é o seguinte: é ficar atento ao nível da pastilha. Se vocês observarem aqui, ó, nessa concentraçãozinha aqui, ó, tem a base de ferro e tem um material aqui que é o que faz a frenagem. Muita gente fica se perguntando qual é a medida certa de ver. Para quem não tem parquímetro em casa, se a gente puder observar a espessura da pastilha de freio, ela é mais ou menos a espessura do aço, mais ou menos 3 milímetros. Como é que eu sei que tem que trocar ela? Quando eu começar a ver que essa basezinha daqui do meio está começando a se igualar com esse lado aqui, você viu que está um pouquinho próximo, já troca. Por quê? Porque o mesmo aço da pastilha é o mesmo aço do disco. O que acontece? Se ambos entrar em contato, aço com aço, ele vai causar uma têmpera aqui. Ele vai destemperar esse aço.
o que vai acontecer? Ele destemperou uma única vez, quando você colocar uma pastilha nova, a pastilha vai ser mais resistente do que ele. Então, o que vai acontecer? Ele vai comer esse disco todinho. Então, essa é a dica. Cuidado para não deixar o aço encostar no disco. Vale salientar que o manual do proprietário tem todas as informações importantes para a manutenção de sua moto e a gente recomenda que procure um serviço especializado para te ajudar a executar essas tarefas. E outra dica importante, não fique por aí ouvindo curiosos nas redes sociais, pois no final o prejuízo é seu. As motos elétricas chegaram oferecendo tecnologia e um custo-benefício bem melhor, principalmente quando se fala em manutenção. Aos poucos, esses modelos de motos scooters e até mesmo patinetes vão caindo no gosto do brasileiro. Afinal, o preço do combustível está ficando cada dia mais salgado. Mas como toda moto, os modelos elétricos precisam de um cuidado especial, principalmente em relação às baterias e o sistema elétrico. Muita gente acha que não, mas como todo veículo, as motos elétricas precisam passar por revisões periódicas para evitar dores de cabeça. Na hora da revisão, esse tipo de veículo chama a atenção pela praticidade. Os itens checados na manutenção são os itens de freio, suspensão e também os itens dos componentes eletrônicos e elétricos da moto, que são a parte de bateria, módulo e seus sensores. Temos que ter cuidado nos itens que a gente for inspecionar aqui na revisão, principalmente a bateria. Quando a gente vai retirar a bateria, tem que desligar o disjuntor para não ocorrer alguma descarga elétrica e, consequentemente, vir levar um choque, né? E também na hora que a gente for limpar a moto, que é importante manter sempre a moto limpa para a gente poder fazer a lubrificação de vários componentes. E nessa limpeza, a gente tem que ter cuidado para não atingir componentes que possa vir a ser danificado com a água. Mas quando se fala em motos elétricas, existe um problema que todo recifense costuma sofrer: os alagamentos. Como será que uma moto elétrica se comporta em um dia de chuva extrema e pontos de acúmulos de água? Em caso de alagamento, temos que ter cuidado no nível de água na moto. Por exemplo, essa aqui, o nível de segurança dela é até essa baixa aqui, ó. Até essa parte aqui, abaixo do motor. Aqui é o motor da moto. Abaixo dele é o nível de segurança. Caso ultrapasse esse limite e venha a danificar o motor, temos que fazer toda a limpeza e verificação do motor. A verdade é que a moto elétrica tem inúmeras vantagens, mas como todo veículo, precisa passar por revisões, que vão garantir o bom funcionamento de todos os componentes elétricos. Na dúvida, o proprietário deve procurar um serviço especializado que, além de uma manutenção completa, pode tirar as dúvidas sobre esse tipo de veículo. Nas últimas semanas, nosso Instagram foi bombardeado com várias dúvidas, principalmente em relação à manutenção da moto. Nós reunimos esses questionamentos e procuramos quem entende do assunto. A primeira dúvida é em relação ao filtro da moto. Será que eu posso retirá-lo para provocar aquele barulho no motor? E quais as consequências disso? Principalmente o pessoal que faz grau aí, eles querem aumentar o barulho da motocicleta e acaba removendo essa peça tão importante para a motocicleta, tá? Mas é uma coisa que eu vou trazer para vocês. Não recomendo vocês estarem tirando o filtro de ar, porque o filtro de ar vai te proteger de algumas coisas. Primeiro, de entrar pequenas peças, pequenas pedras para dentro do meu motor, tá? Porque se entrar pequena pedrinha aqui, menor que seja, corre o risco de você arranhar o cilindro e fazer sua motocicleta fumaçar, e corre o risco de bater o motor também, tá? Então é uma coisa que eu não vou estar recomendando você estar tirando o filtro de ar, tá? O filtro de ar é uma peça importante, ela tem quilometragem para ser substituída, e consulte aí no manual de serviço ou com um técnico autorizado. Agora a gente fala de uma mania que eu confesso para vocês que tinha também, a de pilotar segurando a embreagem da moto. E isso acontece de forma automática. Mas será que danifica o sistema e reduz a vida útil do disco do motor?
O pessoal tem um costume tanto de pilotar, quanto fazer curva, apertar acionando, fazer uma curva acionando a embreagem. Não se deve ser feito isso, né? O que acontece? Ela tem que trabalhar livre, tá? Então, se eu ficar o tempo todinho apertando, andando, segurando a embreagem aqui, ou simplesmente a minha embreagem ela tá muito baixa ou muito alta, corre o risco de você queimar a embreagem. E outra, viu? Embreagem não tem garantia para o fabricante, tá? Então vale salientar isso aqui, que essa peça, o conjunto dessa peça, ela não tem garantia porque é um uso, o desgaste natural, consumo, né? O consumo. Então não tem garantia. Não se pode andar segurando a embreagem em hipótese alguma, nem em carro, nem em moto, nem em qualquer outro objeto. Na internet rolam vários debates em relação à manutenção da moto. E uma dúvida frequente é em relação ao freio. Se minha moto veio de fábrica com freio a tambor, será que eu posso adaptar um disco e ainda por cima colocar um ABS? Outra dúvida frequente também é em relação a motos carburadas. Será que eu posso tirar o carburador e colocar uma injeção eletrônica? Toda adaptação ela pode ser feita, tá? A gente pode alterar uma motocicleta tambor e botar disco, botar ABS, consegue ser feita a adaptação, porém sigam aí o que a fabricante recomenda, né? Porque existe toda uma regulamentação de características, então também procura o Detran ou o órgão aí da sua cidade para poder realizar da melhor forma possível para você não ser prejudicado. Não adianta você somente alterar, você tem que procurar os meios lícitos para isso, tá certo? Você consegue na motocicleta, independente do modelo, você consegue fazer essa alteração. Você consegue tirar carburador e botar ela toda em injeção eletrônica, como também se pega a injeção eletrônica e colocar carburador. Consegue tranquilamente, porém, como eu sempre digo, procure um órgão regulamentador, procure o Detran da sua cidade e também procure aí todo a concessionária, os técnicos responsáveis por poder fazer esse serviço aí para não fazer de todo jeito, né? E olha, todo mundo que ama moto já sonhou em algum momento tirando um modelo zero direto da loja. E quando a gente realiza esse sonho, vem aquela dúvida: será que eu preciso realmente amaciar o motor ou isso é um mito criado pelas montadoras? Sim, se deve sim você amaciar uma motocicleta, até porque o que acontece? Toda a parte está toda nova aqui, né? Então o pessoal começa a pegar a motocicleta, desculpa a expressão, começa a dar pau na motocicleta. E não se deve ser feito isso. Nós precisamos amaciar o motor, nós precisamos amaciar o metal, as peças que estão aqui dentro. Então você anda devagarzinho aí até seus primeiros 1000 km, depois você consegue aí avançar um pouco, tá? Não só motocicleta 0 km, mas também se você acabou de fazer o motor da motocicleta, se faz necessário amaciar aí. Pois é, o mundo das duas rodas é cheio de dicas e regras que podem salvar a sua vida. Em relação às adaptações, procure sempre um serviço especializado e se houver dúvidas em relação à segurança, não faça. Lembrando que perguntas como estas vocês podem mandar para o nosso Instagram. Nossa equipe vai em busca dos melhores especialistas do mercado para trazer essa resposta para você. O Motomás Pernambuco fica por aqui, mas volta semana que vem. Em nossas redes sociais, o programa continua com conteúdos novos todos os dias. Tchau!